Que bom, pastor, poder ter esta live com você. Faz tempo que a gente estava pensando nisso. Parecia tão longe quando a gente agendou, né? É verdade. E eu aqui peço desculpas por ter demorado, mas eu estava Não. apanhando aqui do Instagram porque parece que teve um update do Instagram, então um monte de coisa mudou de lugar. É Aí, verdade. é, então desculpa aí pelo atraso, mas realmente, Não, quando a gente não. conversou sobre isso, parecia tão longe, né? A gente falando, nossa, quando for, quando a gente encontrar, e chegou. E chegou. E é muito bom, assim, você que está nos acompanhando, assistindo também. Nós tivemos. Eu estou fazendo essa live de novo da minha casa em São Paulo, mas nós passamos 40 dias lá em Rio Verde, convivendo também, compartilhando com o Jason. Tem uma casa para missionários lá onde a gente foi hospedado, foi cuidado, fizemos cirurgia, Jason fez uma cirurgia, eu fiz outra, um dos nossos missionários vai fazer uma cirurgia amanhã, missionário que atua em região de risco, nós não vamos falar o nome dele, mas esteja orando pelo missionário que amanhã vai fazer uma cirurgia bem complexa, e outros missionários que recentemente fizeram já as suas cirurgias e já estão de volta para casa, né, Jason? Verdade. Eu acho que eu sou o único que está ficando por aqui, porque já tem quase 3 meses, né? Quase três Sim. meses que eu estou aqui na casa de Jane Woodall, que é uma bênção, né? Que acolhe aí os missionários que vêm de fora, que precisam de cuidar da saúde. É como a Gildete, que é uma das organizadoras aqui, ela diz o seguinte, que para ela o missionário que dá a vida ali na obra de Cristo, ele precisa de ser mimado. E realmente Olha, nós somos extremamente mimados, né? Aqui na casa de Jane Woodall, em Rio Verde. verdade. E eu posso assinar embaixo do que você está falando, porque a gente se sente realmente tão cuidado, É, um aconchego tão gostoso de irmãos queridos que nos tratam com tanto carinho, com tanto cuidado. Louvamos a Deus pela direção do hospital, todos os funcionários, todas as pessoas que têm convivido com os missionários, né? Que bom, verdade. que bom. E aí nós queremos conhecer um pouquinho, então, dessa trajetória desse reverendo Jason Pimentel, com quem nós temos o prazer de conversar hoje, né? E nós sabemos a tua trajetória também na Romênia. Então, Sim. nós queremos conhecer um pouquinho da tua, de onde você nasceu, qual a tua igreja local, como foi teu encontro com Cristo, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da tua experiência de vida. Tá, já vamos lá então. Bom, meu nome é Jason Araújo Pimentel. Eu fui ordenado ao ministério pastoral em 2000, dezembro de 2000. E o Senhor me chamou para o Evangelho no ano de 1992. Eu me lembro que antes disso, né, eu não tinha muito contato com o Evangelho. A, a minha família é católica romana, hoje só meu pai, na verdade, ainda é. E eu me lembro que quando ainda estava na escola, como era o meu entendimento de cristianismo naquela época, né, eu nunca fui bom em exatas. E eu me lembro que naquela época eu estava muito ruim em matemática na escola e por acaso não, né, por providência eu ganhei um Novo Testamento dos Gideões. E eu já fiz logo um tratado com Deus ali, né? Falei assim, olha, senhor, se o senhor me ajudar a passar em matemática este ano, eu prometo que eu vou ler a Bíblia inteira. A Bíblia inteira na minha cabeça ali era aquele Novo Testamento dos Gideões. E eu Sim. falei assim, olha, para provar que eu acredito que eu vou passar de ano em matemática, eu vou começar a ler hoje. Pois é, o detalhe foi que aquele ano eu reprovei em matemática, Ai, ai, ai. E agora que mas aperta, hein? Deus me deu algo muito maior, que foi o conhecimento do Evangelho.
E foi justamente num período assim que eu estava bem firme mesmo na igreja, no catolicismo, eu rezava o terço todos os dias, né? E lendo o Novo Testamento ali, eu vi que algumas coisas não batiam com aquilo que eu via dentro da igreja. Até que um amigo, ele me convidou, ele falou assim, olha, domingo agora eu vou visitar uma igreja batista, você quer ir comigo? Falei, bom, vamos lá, vamos ver como que é lá, o que é que tem lá. Eu Uhum. lembro que nesse dia choveu muito, ele não foi, e eu fui. Mesmo? Estava sozinho lá no último banco da igreja, como normalmente até hoje é onde eu costumo sentar, é bem nos últimos bancos. E naquele dia o pastor ele pregou sobre Tomé. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Tomé. Eu tinha lido sobre Tomé ali no Novo Testamento, mas nunca tinha prestado atenção, né? Ah, e quando ele pregou sobre Tomé, eu falei, cara, sou eu. Se tem um personagem bíblico com o qual eu me identifico, infelizmente muitas vezes até hoje, é Tomé, sabe? Muitas vezes eu racionalizo Sim. muito as questões e naquele Aham. dia Cristo abriu meu coração para o Evangelho. Hum. Fiquei, nossa, felicíssimo, voltei para casa vibrando, uma alegria tremenda. Quando foi no dia seguinte, falei, não, eu vou contar para os meus pais, né? Mas Uhum. como foi que a minha abordagem? Eu falei assim, ó, virei crente. Meus pais eram, como bons católicos, assim, iam só em casamento e batizado, né? Aham. Mas para você ver como é importante a questão do testemunho do evangelho. Sim. Os meus pais me proibiram de ir à igreja. Por quê? Porque alguém lá no meu bairro, né? Uma moça lá no meu bairro, ela tinha tido um- uma espécie de um caso com um pastor de uma igreja evangélica. Ah. E eles falaram: não, você não vai para a igreja porque eles vão virar sua cabeça igual fizeram com ela. Ah. E aí eu comecei a orar, né? Eu orava, eu não ia para a igreja porque eu tinha que estar todos os dias em casa às 19 horas para Aham. eles terem certeza que eu não ia para a igreja, mas à tarde eu ia escondido na casa do pastor, Olha onde só. ele fazia um discipulado comigo. Aham. Só que havia um problema nessa igreja batista, a Batista Central de Araguari, a igreja dividiu, e eu fiquei meio que perdido, sem onde ir. Uhum. Aí foi onde uma vizinha minha falou: olha, vamos lá comigo na presbiteriana, porque o coral vai cantar, e eu sei que você gosta de coral. E Uhum. foi onde eu visitei a presbiteriana. Isso aí, gente, foi coisa assim, isso tudo aconteceu em 6 meses, né? Foi onde eu Certo. comecei a ir à presbiteriana, isso em agosto de 1992, no centenário da Igreja Presbiteriana Central de Araguari, que é a minha igreja mãe, e ali eu Certo. fiquei, né? Me acolheram com muito carinho. A, a Regina, que é uma irmã que ama missões assim, do profundo do coração dela, ela começou a me carregar para tudo que era programação da igreja. E o É, pastor local legal. na época também, sabe? Então, assim, me pegaram e já puseram nas programações para estar junto, né? Uma espécie de um discipulado. Uhum. E foi nessa mesma igreja que Deus me deu meu chamado missionário. Eu me lembro que isso, se não me engano, foi em 93. Uhum. Uma turma do IBEL visitou a nossa igreja. Certo. E eles dando testemunho, a gente fez aquele impacto evangelístico de fim de semana. E quando eu participei daquilo tudo e vi aquilo tudo, eu pensei, gente, é isso o que eu quero para minha vida. Se identificou com aquele grupo, com o tipo de trabalho que eles estavam fazendo. Exatamente. E com Foi certeza como. você já acompanhando o pastor e os outros trabalhos, você já estava envolvido também nos Sim. ministérios da igreja, né? Eu me lembro que naquela época o pastor, ele falava, olha, ele é o meu chaveiro, o meu chaveirinho. Ah, Porque onde ele ia, ele me carregava, né? certo. Era reunião de SAF, reunião de PH, tudo eu estava junto. Sim. Mas
eu já tinha aquela coisa assim de ministério na cabeça, o ministério pastoral, mas quando eu vi aquela turma do IBEL lá, que deu aquele testemunho, que pegou a gente, levou para a rua, levou para evangelizar, distribuir folheto e tal, eu falei, cara, é isso o que eu quero para o resto da minha vida, Sim. né? E foi onde conversei com o pastor, conversei com o conselho, e foi onde começou a minha preparação, né? Então, eu fiz o seminário presbiteriano em Goiânia, quando ainda funcionava lá na Igreja Presbiteriana de Campinas. Fiz de 96 a 99. Eu saí do terceiro ano do ensino médio em novembro. Em fevereiro eu estava no seminário. Então, Mesmo, já engatou tudo assim? então, acho que com 17 para 18 anos eu comecei o seminário, eu terminei o seminário com 22, né? Mesmo. Então, eu vejo isso muita graça de Deus, direcionando todas as coisas, abrindo as portas. E quando eu fiz o seminário em Goiânia, e Deus me deu a graça de ter como professor e como orientador de tese o pastor Carlos Delpino. Olha, então aí você já foi fisgado para as missões, hein? Então, aquilo que Imagino. já estava no coração de missões, sabe, ouvindo o Sim. pastor Delpino e tudo mais, conversando com ele, eu falei, gente, é isso aí que eu quero para minha vida mesmo. Então veio essa preparação teológica e, posteriormente, eu fiz o CFM como Sim. parte da minha preparação. Alguns módulos, porque, na verdade, outros módulos eu já tinha feito no antigo CBTM, Sim, no que era início, né? Que chamava o CFM, começou com chamava, esse nome, é, né? chamava CBTM, era lá em Goiânia. Então Sim, estava lá ainda, com toda aquela turma, o Basílio, essa turma certo. toda que está aí já veterana no campo, graças Aham. a Deus eu passei pelo caminho com eles, né? E eu tive também o Então, privilégio da gente fazer o estágio do CFM lá no Peru, em Lima, né, Jason? A gente se conheceu, convivemos quase um foi. mês, foi uma experiência bem gostosa. E aí então você foi encaminhado já com essa experiência de contato com o pastor, aí você começou a olhar para esse ministério transcultural? Olha, eu digo assim que a minha geração que eu digo assim, ali dos anos 90, início dos anos 2000, nós fomos muito, muito impactados pelo Ronaldo Lidório. Certo. Porque anos 90 e primeira década de 2000, falava-se de missões, era quase que sinônimo o nome Ronaldo Lidório, Aham. né? Com o trabalho de tradução, cocombas, aquele trabalho todo que nós conhecemos e, de repente, alguém que não conhece procura conhecer que vale a pena. Certo. E quando eu vi aquilo, estava muito vivo no meu coração, e eu posso dizer que até hoje ainda está vivo no meu coração, o trabalho no continente africano, Aham. né? Então eu sempre, na minha mente, nesse princípio, era muito vivo o trabalho com o continente africano, ainda é, e eu digo isso também por muita influência do Lidório, e irmãos muito amados que hoje servem no continente africano, como Tony Xavier, o Sim, Basílio, né? sim. Toda essa turma que está lá. E falando nisso, sabe, eu vejo como que Deus é gracioso. Olha, por mais que a gente queira ser um Jonas nas nossas atitudes, Sim. sempre seremos um Jonas nas consequências das nossas atitudes. Porque se Deus te chama para o ministério, não tem como você fugir. Não tem como você fugir do ministério. Se Deus te chamou, Ele vai te Amém. colocar no campo. Sabe, às vezes eu brinco com essa questão de Jonas, né? Às vezes Deus está chamando, Deus está abrindo seus olhos, Deus está te alertando para o que Ele tem para você fazer, e você começa a olhar de esgueio, de olho para um lado, olha para o outro, fingindo que não é com você, mas se Deus te quer no campo, Ele vai te pôr no campo. Uhum. Não tem jeito.
Não, sabe? não E eu, importa as voltas que você queira dar, né? não importa, não importa. Por que que eu digo isso? Porque eu me lembro que foi em 2001 ou 2002, estava com todos os meus papéis da antiga JME Aham. preenchidos. Estava tudo preenchido, era só pôr no envelope e mandar para São Paulo, né? Isso 2001, 2002. E aconteceu um problema na minha família, eu perdi meu irmão em 2002, éramos só nós dois. E sabe quando as coisas vão acontecendo? Uhum. Então, perdi meu irmão, mudei de cidade, comecei a dar. Eu meio que coloquei de lado essa questão missionária e me foquei muito na questão da igreja local, Entendo. sabe? Mas mesmo estando em igreja local, sempre falando muito de missões com a igreja, quem me conhece ali do meu presbitério sabia que aquela paixão estava no meu coração, né? E a coisa meio que eu coloquei assim em stand-by quase que por 10 anos, E sabe? aí, nesse tempo, você foi pastoreando a igreja local. Isso. Eu pastoreei igreja local por 16 anos no Brasil, Ah, de certo. 2000 a 2016. Certo. E tudo voltou, sabe? Essa questão voltou quando mais uma vez eu encontrei com o pastor Carlos Delpino. Ele tinha ido pregar numa conferência missionária na cidade que eu estava servindo então, que era Uberlândia. E eu me sentei com ele e eu falei assim, pastor, hoje, qual é a necessidade missionária que nós temos em nossos campos? Aham. Então, quando nós nos assentamos para conversar, que foi em 2010, ele falou assim, Jason, é, Europa, nós precisamos muito de pessoas que queiram investir as suas vidas na pregação do evangelho na Europa. E foi onde eu nós começamos a orar e pensar acerca do campo europeu, né? E aí entra a questão, o pessoal fala assim, mas por que Romênia? Essa é a pergunta que eu tenho aqui preparada realmente, porque eu acho Por que que é a Romênia? pergunta que muita gente quer saber, né? Como é que o Sim, missionário definiu o seu campo? Porque às vezes essa experiência de saber essa trajetória, eu quero servir a Deus no ministério transcultural, e aí chega a hora de definir onde, né? E aí, com sim. certeza, nós queremos também saber por que Romênia, como foi essa condução para servir na Romênia. É. A primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, quando você fala de campo missionário, qualquer missionário que você perguntar e conversar com ele, ele vai falar assim, olha, nós precisamos de missionários no meu país. Não existe, ou pelo menos eu espero que não exista, né, um missionário com quem você vai conversar e ele vai falar para você, né, no meu país já tem missionário demais, procura outro lugar, ali a gente não precisa de ninguém não. Isso não vai acontecer. Então, quando o pastor Delpino, né, me trouxe a nossa conversa, o diálogo e tudo mais, ele falou, Jason, nós precisamos de pastores na Espanha, nós imediatamente, precisamos aí de quase 30 pastores para a França, porque tinha sido recém-assinada a parceria com a IPREF, né, a Igreja Reformada da França, e ele foi apontando uma série de países, mas um Sim. que ainda não estava na minha lista, o que não me tinha sido apresentado então, era a Romênia. Ah, Mas, como o nosso Deus é gracioso e misericordioso, acho que em 2012 aconteceu, ou 2013, aconteceu de o pastor Ronaldo André, que serviu na Romênia também, participar de um encontro de pastores do meu presbitério, chamado Projeto Timóteo, que é um encontro que acontece 2 vezes por ano, que são 2 dias onde nós pastores nos encontramos para um renovo espiritual, orar uns pelos outros, etc. E o Ronaldo estava lá e foi para apresentar o ah, projeto dele. certo. Conversando com o Ronaldo, né, eu falei assim, pois é, Ronaldo, porque
me falaram que o campo que precisa muito hoje é na Espanha, na França, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim, ué, mas na Romênia a gente precisa também. Ah, Aí eu falei, ele falou, na Romênia a gente precisa também, porque nós estamos só com o Gilberto e a Irene no sul. uhum, O uhum, Gabriel, eu acho que ele tinha acabado de ir para a Romênia e o Ronaldo estava indo para a Romênia. certo. Então seriam apenas 4 pastores para um país inteiro. Uhum. Aí ele falou, por que não Romênia? Eu falei, olha, a gente pode orar por isso, por que não? Ele falou, olha, eu te falo uma coisa, a língua é muito fácil. É mesmo? Você constatou que é mesmo? Uhum. Ele falou, a língua é muito fácil. Sabe como que é carne de porco em romeno? Eu falei, Ah, como? Carne de porco. E isso carne de daí. vaca? Carne de vaca. Eu falei, cara, Ai, parecido. uma das preocupações é que você pensa assim, o tempo que eu vou ficar para aprender uma língua Uhum. é o período que a pessoa mais se sente inútil no campo, é quando ela está aprendendo uma língua. Porque ela mal sabe pedir um pão no supermercado, quanto mais compartilhar do amor de Cristo. É verdade. Então, esse período de aprendizado de língua é terrível, Uhum. terrível. Eu pensei, bom, então a língua é fácil, etc. Vamos orar acerca disso. E orando acerca da questão de Romênia, conversando com o Ronaldo, entrando em contato com o pastor Gilberto também, o Senhor acabou por me dirigir para a Romênia. Que E bom. Aí foi nós vamos. chegando lá. E foi chegando lá que eu vi que a língua não era tão fácil assim. Não era tão joia. Nós vamos conhecer um pouquinho mais de Romênia, então agora já estamos chegando. Mas antes de continuar, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Estamos conversando aqui com o reverendo Jason Pimentel, ele que serviu a Deus por 5 anos na Romênia, está compartilhando a sua experiência. E aqui o meu cunhado, reverendo Paulo César Galdino, ele falou que estudou com você lá no Seminário de Campinas. Tudo. Deus abençoe. E também eu quero mandar um abraço especial para Edna Alves. Edna Alves, eu queria conhecer ela domingo passado. Eu fui almoçar na casa do pastor, que é cunhado dela, e a irmã da Edna, que me convidaram para falar de missões na igreja do Capão Redondo. Ela não pode assistir, mas ela falou que sempre acompanha a nossa live. E todos vocês que têm acompanhado sempre a nossa live, recebam aí o nosso abraço e vamos continuar agora, então, sabendo, entendendo um pouquinho o que aconteceu com o reverendo Jason, quando, então, no final, Deus acabou direcionando e acabou indo para a Romênia mesmo, né, pastor? Isso. Então, eu tive a chance de conhecer a Romênia, na verdade, em julho de 2015. Nós Uhum. tínhamos. Houve um encontro em Tirana, na Albânia, e conversando com o pastor Delpino, dá para ver que ele é bem presente na minha história, né? Conversando com o pastor Delpino, ele falou: Jason, vem para o encontro dos missionários em Tirana, na Albânia, e aí você vai conhecer Tirana, você vai conhecer o campo missionário da Albânia, vai ter a oportunidade de conhecer a Romênia também. A Romênia está ali do lado, Sim. né? Coladinho na Albânia. E assim o Senhor me levou até lá, conheci os missionários da base Europa, e então fui para a Romênia. Conheci o Certo. sul da Romênia, depois nós passamos pela Transilvânia, conversei muito com o pastor Ronaldo, oramos muito acerca disso, e no fim a gente, em oração, né, acabamos batendo o martelo lá de Romênia. Certo. Aí, isso foi em julho de 2015. Quando foi em março de 2016, me mudei Uhum. para Romênia. Uhum. E é aquela história, é tudo muito diferente e tudo muito igual. Em que aspecto que eu falo isso? Uhum. A Romênia ela se parece muito com o Brasil, porque as raízes da Romênia são raízes latinas. Ah, Então, ali onde é a Romênia hoje era a antiga Dácia, ou acho que eu não sei como é que fala em português, em romeno é Dácia. A Dácia, antiga Dácia. E eles têm um orgulho enorme de terem sido conquistados pelos romenos ali no primeiro século, porque uhum.
por que que eu falo orgulho de terem sido conquistados? É por um orgulho de terem feito parte do Império Romano, Ah, né? certo. Inclusive, se não me engano, é na coluna de Trajano, tem uma cena, né, que ilustra a dominação do Império Romano sobre a Romênia. Tanto é que Romênia, Roma, né? Dá para ver aí pelo próprio nome. Da E raiz no embora, nome, né? Uhum. exato, e embora a língua realmente tenha uma raiz latina, muitas palavras semelhantes, como carne, noapte, que é noite, etc., a, a gramática romena é muito diferente da gramática portuguesa. É muito mais difícil, na minha opinião, e uma questão que existe na língua romena também é que tem uma influência enorme da língua. Eu me esqueci, eu sempre me esqueço agora, do tronco linguístico ali da Rússia. Então você vai ter muitas palavras que são semelhantes ou provêm ali do russo, né? Uhum. Então, assim, a língua romena é uma língua fácil e difícil. É fácil porque tem palavras que são semelhantes, mas é difícil porque tem uma estrutura gramatical bem diferente. E a Certo. romena é muito parecida com o Brasil porque ela tem essa raiz latina, então tem muitas características do povo romeno que são parecidas com a do povo brasileiro, Certo. mas também é muito diferente, porque você tem um país que está na Europa Oriental. Uhum. Ali a gente está colado na Rússia já, então é uma Sim, mistura de tudo, né? sim. Mas é um país assim que Fala um ah, pouquinho do país, como é que quando você chegou, teve umas, quais foram as primeiras dificuldades que você enfrentou quando já estava lá e já começou a ouvir, né, a língua, entender aham. o povo. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Olha, para mim, o princípio, as maiores dificuldades foi, o negócio é o seguinte, gente, vocês têm que entender o seguinte. A primeira razão pela qual você vai aprender uma língua em um país onde você está e que ninguém te entende é uma questão de sobrevivência. Você É, aprende a língua por uma questão de sobrevivência. Ou você fala a língua ou você morre de fome. Ou você fala a língua é, ou você não sai da porta da sua casa. verdade. Então, eu comecei a estudar o romeno sozinho e eu busquei 3 professores diferentes e não deu certo com nenhum dos 3. Aham. Uma, uma delas, uma semana antes da gente começar a nossa aula, ela se mudou para a Coreia do Sul. Hum. A outra, 2 semanas antes, ou um mês antes de nós começarmos as nossas aulas, ela se mudou para Madrid. Olha. E a terceira a gente até começou, mas não deu muito certo, porque ela não era professora, era uma romena Uhum. que tinha se disposto a ajudar, mas que não tinha conhecimento da gramática. Então, o problema de quando eu estudo língua, a primeira coisa que a minha mente faz é perguntar por quê. Ah, Então, se a pessoa não tem uma base gramatical para me explicar aquilo, uhum. sabe, vai ser extremamente difícil para eu entender. Assimilar, porque você precisa saber a estrutura, Exato. compreender para poder assimilar, certo? Exato. Então, eu acabei aprendendo a língua basicamente sozinho, né, da língua romena. Fiz um pouco do curso que era oferecido pelo próprio governo romeno Certo. e não adiantava muita coisa nada. Eu me lembro que a minha professora de romeno, 100% da classe falava inglês. Ninguém falava francês. Ela não falava francês, ela não falava inglês, mas falava francês e romeno. Aí você, então, Ó, quando ela ia deixa eu cortar um pouquinho você. Tá, tem uma pergunta aqui se conseguiu andar de bicicleta lá. Sentiu falta de pedalar? Sabe por quê? Eu vou fazer essa pergunta porque eu também te conheci pedalando. Responde aqui pro Ribas. olha, lá eu não consegui pedalar porque eu não tinha bicicleta. Ah, tá vendo? Tá respondida a Depois eu pergunta. arrumei uma bicicleta emprestada, né?
Mas quando eu arrumei essa bicicleta emprestada, eu até me empolguei, porque eu morava numa cidade muito pequena, 20 mil habitantes, então basicamente dava para andar de bicicleta só no centro, porque, gente, a gente tem que entender o seguinte: a Romênia é um país antigo, as cidades são antigas. Então essa cidade lá que eu estava morando, ela tinha sido fundada em 1300, no ano de 1300 ou 1200. Então são muitas vielas que lembram muito aquelas cidades Romanas que a feudais gente vê, ainda, feudais, é. romanas, né? Uhum. Então era difícil para andar de Interessante. bicicleta. Não Depois eu me tem. mudei para uma cidade maior, eu pensei, não, agora eu vou de bicicleta para a igreja, volto, vou fazer tudo de bicicleta. Ledo engano meu, porque a cidade ou era assim ou era assim. Ah, Então não entendi. dava para andar de bicicleta, andava só um pouquinho, né? Infelizmente não deu para andar muito de bicicleta lá. Mas Certo. voltando na questão da A língua, tinha questão essa da professora. língua, porque você também fala inglês, fala mais alguma outra língua? Como é que é essa sua capacitação linguística? Sim, eu saí daqui do Brasil com os cursos completos de inglês e espanhol, né? Eu já tinha os dois completos. É, Então, nós podemos falar inglês, espanhol, romeno, até português, né? Olha, o espanhol, o que que acontece com a questão da língua? Quando eu cheguei na Romênia, eu tentava falar em romeno e saía espanhol, sabe? Talvez pela semelhança, eu tentava falar romeno, saía espanhol. Hoje, quando eu tento falar espanhol, sai o romeno primeiro, Tá vendo? né? Tem que organizar a É, mente, né? mas Mas isso essa questão facilitou para você é, assimilar mais uma língua, né? é importante. Eu acho assim, eu não digo que é fundamental, mas ajuda muito. Porque, por exemplo, nós temos um colega que é o Gabriel, né? Uhum. Que ele foi e ele não tinha, naquela época, o domínio do inglês e nem o domínio do espanhol. Então, no caso dele, ou era romeno ou era romeno. Certo. Então, você ter uma segunda língua te ajuda muito, sabe? Principalmente em momentos de desespero no meio da rua. Se você não consegue comunicar na língua local, você tenta na numa segunda língua, no inglês, por exemplo, né? Porém, é uma é um Hum. perigo, porque eu conheço não romenos que já estão lá, vamos ser logo abertos, né? Conheço americanos que Uhum. estão lá há 10, 12, 15 anos e não falam nada de romeno, Hum. porque acomoda, eles falam inglês e o povo entende, muita gente entende inglês, Uhum. né? Então, você ter uma segunda língua é uma ferramenta que vai te ajudar muito, Uhum. porém, é um perigo grande. A pessoa pode acomodar e falar assim: bom, eu me viro bem com o inglês, eles me entendem, eu os entendo com o inglês, então não tem por que investir tanto na língua local. Então, tem que Certo. se, sabe, assim, pôr o pé no freio e usar com sabedoria o que Uhum. Deus colocou em suas mãos, os dons, né, Tá ótimo. de linguísticos, né? Vamos colocar dessa forma. Muito E, gostoso ouvir essas experiências, dicas aí que já está dando para alguém que está nos ouvindo, que quer pensar no Ministério Transcultural, mas o nosso tempo está correndo e eu estou querendo segurar, viu? E a gente queria saber também um pouco mais sobre projetos mesmo, como é que é o evangelho nessa região, quais são as necessidades, qual foi o projeto que você se envolveu, como foi que aham. desenvolveu isso? Bom, quando nós falamos da Romênia, nós estamos falando de um país cristão. É um país declaradamente cristão, onde Uhum. mais ou menos 94% das pessoas vão se declarar cristãs. Certo. Porém, o cristianismo que impera na Romênia é o cristianismo ortodoxo. E tal Ah, qual aqui no Brasil, a maioria das pessoas ali,
elas são, como que chama, quando não é praticante, não praticante. São cristãos ortodoxos não praticantes. Nominais, né? Nominais, isso. São nominais. Bem parecido com o Brasil, eles são... como que é a questão da pregação do evangelho? Vamos lá. Colocar duas coisas. É um país que se declara cristão, 90% aproximadamente professa a fé cristã nesse país, e o percentual de evangélicos na Romênia gira por volta de 6% da população é evangélica. E quando se fala de evangélico na Romênia, pega tudo. Vai pegar o Testemunha de Jeová, vai pegar o... Adventista, talvez. Adventistas, todas essas seitas, para englobar enquanto cristãos. Sim. Como é o trabalho de evangelização na Romênia? Bom, esse tipo de trabalho que nós temos aqui no Brasil, gente, a gente está acostumado com, vamos para a praça tocar violão, vamos para a praça fazer teatro. Não dá certo. Não dá certo. Primeiro porque espanta. Eles não estão acostumados com isso. Sabe, isso é uma coisa, eu acho que muito do Brasil, talvez, mas eles não estão acostumados com isso. E não são receptivos a isso, a maioria deles. Por quê? Porque para eles, se você não é ortodoxo, você é uma seita. Você é uma seita. Então, para evangelizar, como na maioria dos lugares, né, uma das melhores formas é relacionamento. Sim. Relacionamento. A questão de rejeição do evangelho. Eu não diria que eles rejeitam o evangelho, mas eles rejeitam o evangélico. Porque eles têm um ditado que diz o seguinte: se você é romeno, você é ortodoxo. Se você é ortodoxo, você é romeno. Então, uma vez que você vira as costas para a fé ortodoxa, você está se virando as costas para uma identificação nacional. Sim. Né? Mas, a partir do momento que você estabelece um vínculo de amizade com o romeno, abre-se a porta para você evangelizá-lo. Abre-se a porta para você falar do amor de Cristo para essa pessoa. Né? Não adianta a gente já ir com a nossa mochilinha pronta, com as coisas... o que dá certo no Brasil vai dar certo na Romênia, porque não vai. Até porque, por exemplo, questões de lei. Você não prega na praça lá como prega no Brasil. Aí, de um romeno fala, mas não tem nada disso. Tem sim, eu já até... Quando eu tenho oportunidade, eu compartilho essa experiência. Eu me lembro que eu estava na praça central da cidade e chegou um rapaz de patins, um jovem, uns 17, 18 anos, ele parou no meio da praça e começou a pregar. Literalmente, em menos de 2 minutos, a polícia veio e expulsou o rapaz da praça. Certo. E ele saiu gritando, eu tenho meu direito, eu posso fazer isso. A polícia não estava nem aí, botou ele para correr. Certo. Sabe? Então, isso que a gente faz aqui, provavelmente não vai dar certo lá. Então, isso que o Rivas também está perguntando, né? Se podem entregar folhetos, porque tem países que não podem, né? E a Márcia também, que já foi, costuma ir quase que cada ano para a Romênia, ela fala que os evangélicos são chamados de arrependidos, né? Qual a diferença? E aqui a Francine está perguntando também qual a diferença do ortodoxo e evangélico. Bom, vamos lá. A questão de distribuir folheto no país. Você pode distribuir, mas como é? Você monta um stand, coloca os folhetos e fica parado ali do lado dos seus folhetos, igual um poste. Se alguém se interessar e vir até você, você pode dar o folheto para ele. Entendi. Mas você não pode abordar e sair distribuindo folhetos na rua, porque eles vão chamar isso de proselitismo. Sim. E se a pessoa se sentir ofendida com aquilo, ela pode chamar a polícia e você vai ser preso. Porque você desrespeitou a religião dela, por exemplo. De fato, como a Márcia muito bem colocou aqui, os crentes eles são chamados de pocaíto. Pocaíto quer dizer arrependido. Mas existe um lado... eu me esqueci em português agora como que é...
de denegrir, né? Uma forma de denegrir, quando eles chamam os crentes de pocaíto, porque é dessa forma que eles se referem aos testemunhos de Jeová. Ah, entendi. Então, quando eles eles falam, você é um pocaíto, eles estão colocando tudo dentro daquele mesmo balaio do testemunho de Jeová, De seitas, né? por Tipo, exemplo. você é de uma De seita, seita. mais ou menos, como você já Exato, colocou, exato. né? Uhum. E a diferença entre evangélicos e ortodoxos começa na nossa própria teologia. Nós cremos que a salvação não é meritória, ela é mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos salvos pela graça, somos pecadores, etc. E para o ortodoxo não, ela é meritória. Tanto é que eles têm um hábito que eles chamam de pomana. Pomana é um sacrifício que você faz em nome da sua espiritualidade ou da espiritualidade ou de alguém que já morreu, como por exemplo, eu vou dar esmola em nome da alma do fulano para a alma dele sair do inferno. Entendi. Então eles têm isso muito forte ainda de fazerem essas pomanas, essas ofertas, principalmente no dia de sábado, que é o dia que eles vão por encontro religioso deles para, vamos chamar de missa, né? Para a missa deles, e ao redor das igrejas ficam pessoas mais pobres, eles passam no supermercado, compram pão, compram mantimento e doa para essas pessoas. Então a salvação dentro do catolicismo ortodoxo, ele é meritório. Fora a questão da intercessão dos santos, eles não adoram imagens, mas adoram ícones, adoram pinturas, né? Inclusive, essa foi uma das razões pela qual houve a ruptura entre a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa, foi a questão iconoclasta. A Igreja Ortodoxa, ela fala, não pode adorar imagens, mas pode adorar pinturas. Né? Na cabeça deles tem diferença. Há muita Então, diferença na cabeça deles. Então, essas são Mas o princípio algumas acaba diferenças. sendo muito parecido, né? O princípio para nós, né? A gente pode fazer muito paralelismo com a Igreja Católica Romana mesmo, né? Sim, sim. Assim, eles têm bastante diferença em alguns aspectos da teologia, mas lembra Certo. muito o catolicismo, né? Certo. Até os cultos religiosos da Igreja Ortodoxa, ele é todo cantado, então, assim, quem vê de fora fala, nossa, é muito bonito, aquela coisa toda. Tem a sua beleza, mas tem de tudo ali, menos Cristo. Alguém até perguntou aqui se pode cantar, tipo, pegar um violão e ficar cantando, não pregando. Também não pode, Não. né? Não, São bom, as assim, leis que isso aí tem eu que não conhecer no sei. país. Isso aí eu não sei. Talvez Mas tenha é algo. um lugar, né? Um lugar mais artístico, uma rua, talvez De mostrar repente, assim, num arte. parque, alguém começar a tocar violão num É. parque, isso aí não vai ter nenhum problema. Só que eu digo uma coisa para vocês: isso aí não atrai, não vai atrair o romeno. Não é igual o brasileiro. Vai até rejeitar, né? O brasileiro escuta uma música e fala, nossa, que música bonita, vamos lá ouvir. Por quê? Porque a celebração ortodoxa, primeiro, não tem instrumento musical nenhum. É tudo a capela. Tudo a capela. Os sacerdotes ali, né? Vamos chamar de padre. Os padres ali, eles cantam do início ao fim. Toda a missa é cantada, tudo a capela, não tem instrumento absolutamente nenhum. Então, o que, até conversando com outros pastores reformados, lá eles falaram, Jason, sabe o que muitas vezes assusta o ortodoxo na igreja evangélica? É que eles vão chegar lá, vai ter bateria, vai ter violão, vai ter guitarra, vai ter teclado. Então, para os mais velhos, isso é muito estranho. Não casa. Não casa, a ideia, sabe, não bate a ideia, sabe? Então, assim, você pode, claro, estar no meio de um parque, tocar o violão, cantar uma música evangélica, ninguém vai te prender por isso. Mas que alguém vai parar e sentar do seu lado para ouvir, eu acho que vai ser muito difícil disso acontecer. Isso, como técnica de evangelismo, não vai render muito, não vai ter muito efeito, não.
É muito bom saber essas dicas e conhecer essas dicas que está dando, porque aí dá para ter de uma maneira mais objetiva essas diferenças, Uhum. né? Pensar nesse contexto bem transcultural. E fala um pouquinho para nós, pastor, o teu ministério de dar suporte para igrejas, plantar igrejas, como é que foi essa experiência sua, nesse tempo que você viveu lá? Eu passei ali de 2016 até o final. Ano passado foi 2020, né? Tô até perdido aqui com esse negócio do corona, tem hora que eu nem sei que ano que a gente tá mais. Eu fiquei praticamente quase que 5 anos fechados ali, completos na Romênia. Sim. E o nosso trabalho, tanto com o Ronaldo, que estava, eu e o Ronaldo, né? Nós estávamos ali trabalhando com um projeto de plantação de igreja na cidade de Brașov e Sim. de suporte a igrejas que já estavam sendo plantadas ali Sim. pelo território romeno, que faz Uhum. parte do o nome da denominação com a qual a IPB, a PMT, né, a gente tem essa parceria, é Igreja Presbiteriana Reformada do Leste e Centro Europeu. Uhum. Então, eles têm igrejas em toda a Transilvânia, Hungria, Ucrânia e eu não tenho certeza se na República Tcheca não. Mas Ucrânia, Romênia e Hungria, certeza. Então, Uhum. como que a gente fazia? Nós atendíamos a convites desses pastores para pregar nos fins de semana evangelísticos. Ah, Uhum. mas como que funcionavam os fins de semana evangelísticos que vocês faziam? Ah, fazia os convitinhos para os cultos e saía colocando nas caixas de correio dos apartamentos, Hum. que o Romênia tem demais, sabe? Parece aqueles prédios da MRV, aqueles condomínios Sim. enormes, e colocava dentro das caixinhas de correio, falando, olha, vai ter pregação da palavra de Deus, endereço tal, horário tal, fulano de tal do Brasil vai estar pregando, por Uhum. exemplo. Então era assim que a gente fazia o evangelismo, na sexta, no sábado e Uhum. no domingo. O convite era Na... feito desse jeito, então. O convite era feito desse jeito, não era Sim. feito boca a boca, Aham. eram convitezinhos feitos de papel que a gente colocava nas caixas de correio e esperava Deus trazer as Uhum. pessoas, né? Então, assim, nós fizemos em diversas cidades ali na Transilvânia, que não é um país, viu, gente? A Transilvânia é uma região da Romênia que pega ali depois de Bucareste até o norte da Romênia, até o fim da Romênia ali, mais ou menos. Tudo aquilo ali é Transilvânia. Sim, é onde morou o Conde Drácula e aquela história toda que vocês já sabem. Mas era assim que a gente fazia evangelismo, era a pregação da palavra de Deus na sexta, no sábado e no domingo. E Sim. uma segunda forma de evangelismo com o qual a gente trabalhava também é o que eles chamam de tábara de língua inglesa, que é de acampamento em língua inglesa. Como Certo. que isso funcionava? Férias escolares na Romênia, como na maioria desses países nórdicos aí, é, vai de julho a setembro, junho a setembro. Então Uhum. são 3 meses que a criança ou o adolescente fica dentro de casa sem nada para fazer. Sim. Aí a gente entrava com a proposta, falava, olha, nós vamos ter um acampamento evangélico com pregação da palavra de Deus em língua inglesa. Vai ser uma imersão na língua inglesa por uma semana, Ah, por exemplo. entendi. E para os pais mandarem os filhos para os acampamentos na Romênia, não das igrejas evangélicas, claro, mas acampamento organizado aí, seja lá por quem for, é muito caro. E esses acampamentos que nós oferecíamos em língua inglesa, além de serem em língua inglesa, eles eram muito acessíveis e muito baratos. Então, Entendo. muitos pais, assim, meio que para se livrar um pouco dos filhos naquela semana, sabe? Sim. Acabava, mesmo sabendo que era de igreja evangélica, mandava os filhos. Entendo. Então, eram as duas formas que nós trabalhávamos com evangelismo e nessa questão de suporte a igrejas já existentes.
né? Só lembrando, gente, que a Romênia não é Brasil. Em nenhum lugar é Brasil. Então, a primeira coisa que a igreja brasileira tem que entender é que a resposta ao evangelho daquele povo vai ser diferente da resposta que você vê aqui no Brasil. Eu me lembro que eu estava com 6 meses na Romênia, ainda engatinhando na língua romena. O pessoal me mandava mensagem falando: e aí, já tem quantos convertidos? E aí, já tem quantos na sua igreja? Eu falava: gente de Deus, eu mal consigo ir ao supermercado e conversar com a moça do caixa, e o pessoal já com essas cobranças, né? Isso é muito importante, a gente conversar sobre isso, porque a gente tem sentido isso também nos missionários, né? Porque já morar em outro país, compreender, contextualizar, estudar a maneira de comunicar o evangelho, tudo isso leva tempo, Sim. leva estudo, leva estratégia, para que as pessoas que não te conhecem possam te conhecer, confiar em você. Isso leva tempo, e às vezes a gente vê muitos missionários muito frustrados quando vêm desse primeiro período, que ficam num outro país bem diferente, e vêm para cá frustrados. Por quê? Porque às vezes a gente quer ver logo resultados, experiências espetaculares. E como você se sentiu nesse sentido quando você voltou para o Brasil, de repente, você fala assim, Terrível. talvez você não tenha uma experiência espetacular para contar, só Gente, para que... esse início é terrível, porque, primeiro, por exemplo, eu peço licença para usar a minha questão pessoal como exemplo. Você sai de um país onde você serviu por 16 anos como pastor, que você prega na escola dominical, prega no domingo à noite, prega na reunião de estudo bíblico de quarta-feira, prega na reunião de oração de sexta-feira, prega na reunião de oração dos jovens no sábado. Se você não prega, no mínimo, presente você vai estar. Você vai estar orientando, você está no escritório da igreja, fazendo aconselhamento pastoral, etc, etc, etc. E você chega num país que você não fala a língua. E você se vê, eu digo que é um momento que Deus coloca a gente no nosso lugar e mostra quem Ele é e quem nós somos. E você vê quão pequenos e quão miseráveis nós somos. Se você chega num país que você não fala a língua, você não pode fazer absolutamente nada. Nada. Joga a mão para o céu se você conseguir ir para o supermercado e conseguir conversar com o açougueiro. Ou conversar com o caixa. E seja um motivo de alegria. Agora imagina a gente sair desse ritmo, dessa toada aqui no Brasil, chega lá e você não consegue evangelizar ninguém. Sabe? Então é um momento que Deus bota a gente sentado e fala: tá vendo? Que você não pode fazer nada se não for por mim, e se não for comigo, e se não for através de mim. E primeiro, então, vem esse primeiro choque, e o choque de entender que as coisas caminham em tempos diferentes. Na Romênia, isso eu digo observando igrejas sendo plantadas por romenos. Gente, o tempo médio para a plantação de uma igreja na Romênia é de 15 anos. 15 a 20 anos para você ter uma frequência na sua igreja de aproximadamente 20 pessoas. Quando a gente sabe que aqui no Brasil... Se for perseverante, constante, né? Exatamente. A gente sabe que aqui no Brasil o pessoal fala: vamos abrir um ponto de pregação no bairro tal. Ali em 5 anos você tem uma igreja plantada. Dependendo, né, da região do Brasil, você tem uma igreja plantada. Mas porque outros crentes talvez já vão para fortalecer aquele grupo. Exatamente. E já dividem o trabalho. E lá o missionário está sozinho para fazer tudo, né? Exatamente. Então, aí, sabe, eu vejo como que Deus mostra que nós não somos nada, que quem faz é Ele, no tempo dele e do jeito dele. Então, a melhor coisa que você pode fazer, enquanto missionário, eu quero colocar isso de 2 formas, enquanto missionário, é se submeter a Ele. Se submeter a Ele e deixar as coisas acontecerem como Ele quer que aconteçam. Para de brigar com Deus. Para de brigar com Deus, para de querer impor o seu tempo e as suas formas, que Deus vai direcionar todas as coisas.
E é uma coisa que a igreja brasileira precisa de entender. Sim. E lá fora as coisas funcionam diferente, não é Brasil. Igual, por exemplo, e isso não é uma falha da igreja brasileira, não. Aham. Tem amigos meus que são romenos que no passado a igreja, eu não vou citar o país não, mas uma igreja de um determinado país asiático, muito conhecido por ter passado por um avivamento, dava apoio e suporte a esses pastores. E eles queriam que as coisas acontecessem na Romênia como acontecia no país dele, que era fruto de avivamento, Sim. sabe? E, claro, a parceria não deu certo, porque eles queriam que com 1 ano a igreja tivesse plantado, com 3 anos tivesse não sei quantas pessoas. Não é assim, gente. Não é assim. Nós somos a Nós somos chamados pelo Senhor da Seara. Não somos nós que damos ordem no Senhor da Seara. É o Senhor da Seara quem faz as coisas acontecerem. É Ele quem manda, é Ele quem envia, é Ele quem determina o tempo, é Ele quem determina todas as coisas. Todas as coisas. É verdade. A gente tem aqui, ó, alguém está falando aqui também, vamos ver quem que é o Arnaldo, né? Arnaldo está acompanhando aqui, passo a passo, viu? Acho que ele te conhece muito, viu? E que também tem lugares no Brasil que leva 15 anos para plantar igreja, com certeza também. Mas a gente falando assim, no geral, aqui, quando vai ser organizado um ponto de pregação e tal, já vai fazendo com os cultos caseiros, né? Então já tem uma estratégia e um tempo diferente. Tem outras igrejas que apoiam, né? Levantam projetos, ajudam, cooperam para comprar um terreno. E na Romênia ou em campos missionários transculturais, às vezes o missionário tem que fazer tudo isso no país e, além disso, ainda tem que ter um relacionamento com as igrejas parceiras, não pode deixar de se comunicar com suas igrejas, né, com a agência. Então é um trabalho assim bem árduo no missionário lá no campo e também fora, e todo que implica, né? Aí eu quero também fazer um parentezinho aqui e mandar um abraço para um amiguinho muito especial que eu conheci esse final de semana, o Natan. Ele está me assistindo aqui também junto com a Adriana, e eu falei assim, eu acho que esse menino vai ser missionário, porque na escola dominical, tudo que eu falava, ele fazia perguntas. O menino tem acho que 9 ou 10 anos, focadíssimo. Então, Natan, um abraço para você, viu? O pastor Sérgio está aqui também acompanhando a gente. É isso mesmo. Então, pastor Jason, nós estamos já passando de 1 hora, né, na nossa live, mas está sendo muito gostoso a gente aprender um pouquinho sobre esse lado da Romênia, do leste europeu, né, principalmente da Romênia. E aí a gente quer saber um pouquinho também se você veio para cá, a gente sabe que você está com um período de licença para tratamento de saúde. Pode conversar, falar um pouquinho também sobre isso? Sim, claro. Só eu queria pontuar algumas coisinhas antes aqui, rapidíssimo. Eu louvo muito a Deus pelas pessoas que me receberam com muito amor ali na Romênia, da nossa Sim. equipe. Pastor Gilberto, Irene, o Gabriel, o Ronaldo, que para mim são exemplos na caminhada cristã, né? Foram vidas que Deus usou para me abençoar enquanto nós estivemos juntos ali. E uma questão que a gente pensou em talvez tocar era a questão do fato de eu ser solteiro. Qual a vantagem que isso me deu ali? Se é que tem alguma Isso, vantagem, né? é verdade. Eu falei Ah, assim, vai ser o primeiro missionário solteiro da PMT que a gente vai entrevistar, que vai bater o papo. Nós temos 4 missionários homens solteiros, você é um deles, e nós temos mais missionárias, né, que estão solteiras também no campo, e a gente também já conversou com várias delas, mas aí conta esse lado masculino, como é que é é. ser um missionário Olha, solteiro? a solidão é terrível, né? A solidão é terrível, mas Deus supre essa solidão através de pessoas que Ele coloca na nossa caminhada, como Ele fez na minha vida. Através, por exemplo, do Gabriel, do Ronaldo, que participaram de uma forma muito viva
ali e ainda participam na minha caminhada. Esse é o lado negativo. O lado positivo é mobilidade. Mobilidade. Por exemplo, o Ronaldo, ele tem, né, a esposa, 3 filhas, então, às vezes precisava de sair, tinha todo um planejamento, como que faz, como que não faz, deixa, leva, traz. Quando eu tinha que sair, eu me lembro que eu ia final de semana sim, final de semana não, para estar participando numa dessas igrejas que a gente dava suporte, para estar pregando às vezes também. Qual era a preparação que eu fazia? Eu colocava a minha roupa toda de um fim de semana dentro de uma mochila, jogava a mochila nas costas e pegava uma carona e ia para a cidade que eu tinha que ir. De É carona sério, ainda. de carona, porque de trem aí demorava muito. Então tem um aplicativo chamado BlaBlaCar, que você combina a carona com a pessoa, o local que vai sair, onde ele vai te deixar e por aí vai. Então, qual que era a minha preparação? Lógico, além da preparação do sermão, né? Era botar tudo dentro da mochila, ali 2 horas antes, pego o ônibus, vai até o lugar de encontro com a pessoa, pego o carro e vou embora. Então, Certo. graças a Deus, tem esse lado positivo da mobilidade. Teve uma Aham. emergência e tem que ir para tal lugar. Joga a mochila nas costas e vai E embora. vai. Uhum. Vai embora, né? Vai servir onde precisa de ser servido. E uma última coisa que eu quero falar para fechar essa parte aqui, depois você me lembrar a pergunta que você tinha feito que eu acabei de esquecer, Não tem problema, tá? a questão da pregação do evangelho na Romênia hoje. Sim. Gente, é o seguinte, a Romênia, ela tem se secularizado de uma forma extremamente rápida. Extremamente rápida. Depois que a Romênia entrou na União Europeia, ela tem assimilado os hábitos e as crenças da Europa Ocidental de uma forma muito rápida. Então, Certo. hoje, se você conversa com as gerações mais novas, eles não querem saber de Deus, nem creem. Muitos nem creem que Deus existe. O que que eles querem? Ter um bom emprego, um bom salário e viver a vida deles. Uhum. Então, aquela secularização que a gente vê na Europa Ocidental, isso tem crescido de uma forma muito rápida na Romênia, né, que é a Europa Uhum. Oriental. Certo. E isso daí também a gente pode visualizar com as igrejas tradicionais, como as ortodoxas também. As pessoas têm deixado mais a igreja. As gerações mais novas têm deixado, Uhum. Também o que né? como está acontecendo na, na Europa toda. É. Eu digo assim, mais novos, essa turma de 30 anos para baixo tem Hum. deixado a igreja. Uhum. Até mesmo não importa mais com a tradição da família, etc., né? Então eles têm deixado de escanteio a fé cristã, o cristianismo em si. Certo. A gente queria falar um pouquinho sobre esse período de licença para tratamento de Tá, saúde. tá. É o seguinte, irmãos, uma das coisas que a gente menos pensa quando nós estamos a servir ao Senhor, eu digo isso até para os pastores que estão aí no Brasil, servindo no Brasil, se chama saúde. Saúde. Você não vai poder servir ao Senhor 100% se você não estiver 100% bem. O meu corpo já vinha dando sinais, não estavam muito bem desde 2018, ignorei, voltei para o campo ignorando esses fatores e acabou que eu precisei meio que de vir para o Brasil num período que eu não estava esperando. Então, é importantíssimo. Se o seu corpo está dando sinais que precisa de ajuda, ouça o seu corpo. Porque não tem como você dar o melhor de você para Deus, que é o ideal. Se vamos servir ao Senhor, vamos servir com o melhor que há em nós. Eu não tenho como servir ao Senhor com o melhor que há em mim se eu não estou 100% bem. Se a minha saúde não está legal, se alguma coisa no meu organismo não está funcionando bem, não tenho como oferecer 100% de mim para o Senhor. Então, eu precisei de voltar para o Brasil. Aí eu estou nessa licença médica aqui no Brasil.
um tempo que Deus me pôs para sentar e cuidar de tudo que eu tinha que ter cuidado antes e não quis cuidar, sabe? Uhum. Mas eu só digo que só chegou a esse ponto por cabeça dura minha. Se eu tivesse cuidado do que deveria ter sido cuidado na hora que precisou de ser cuidado, isso não teria acontecido. Uhum. Então eu digo isso para os colegas que estão no campo, para os pastores que estão no Brasil e para aqueles que estão se preparando para servir ao Senhor no campo missionário, ouça o seu corpo, ouça o seu organismo. Gente, nós não somos de ferro, nós somos de carne e osso. De carne e osso. Por mais que a gente queira negar isso, nós somos de carne e osso. Chega uma hora que o organismo fala, olha, já deu, para. Se passar disso daqui, não vai dar mais para Para continuar. Verdade. continuar. Né? Verdade. Então, cuide de você para você oferecer o melhor da sua vida para o Senhor. Eu acho uma dica muito importante, pastor, que está falando aqui, porque muitos que estão nos ouvindo, acompanhando, têm sido pessoas assim muito envolvidas também no reino, seja na igreja local, em projetos, ou pensando se preparar para o Ministério Transcultural. E a gente vê que, pela experiência, infelizmente, né? Eu fiquei também 40 dias lá em Rio Verde e achava-se que o mundo ia parar se eu parasse. E o mundo não parou. O mundo continuou e as coisas continuaram acontecendo. Como também a pregação do evangelho lá na Romênia continua acontecendo, né? Uhum. Então, tudo isso é importante a gente entender isso e cuidar de nós mesmos, da família, né? Para que a gente possa se renovar e continuar servindo ao Senhor, né? Porque depois realmente se complica tudo, né, no nosso físico, aí já fica mais difícil buscar uma ajuda médica, né? Então, que joia, que joia. Pastor, nós estamos quase terminando já o nosso bate-papo aqui, mas eu gostaria de ter umas dicas aí para alguém que está nos ouvindo e tem uma vocação missionária, gostaria de ser missionário, ou se pensa no leste europeu, né, ou em algum outro país, lugar transcultural para servir, qual seria a dica que poderia dar? As minhas dicas são as seguintes. Primeiro, se Deus tem um chamado para você, atenda esse chamado. Se Deus tem um chamado para você, atenda esse chamado. Não esperar quando eu me realizar profissionalmente, aí eu vou servir ao Senhor. Não. Se Deus tem te chamado, vá. Vá. Não queira... Não complica a história, não. Não complica a história, não. Obedeça. Sabe? Colocando de forma bem clara isso. Obedeça. Segundo, entenda o seguinte, que às vezes nós temos uma questão, assim, muito romantizada, né? Acha que, porque o meu chamado missionário tem que ser com aquele povo que mora depois daquela árvore torta, lá no oriente do Senegal. Só serve se for naquele povo. Não. Nós cumprimos o nosso chamado em todos os lugares onde Deus nos colocar, ou onde Ele nos coloca para pregar o Evangelho. Então, se você tem um chamado, fala, mas eu não tenho um povo específico. Melhor ainda. Sim. Vá, ore e vá para onde Deus, juntamente com a liderança da sua igreja, eu digo a APMT, né, a liderança da sua denominação, para onde Deus te guiar. Sim. E uma coisa que muita gente vem conversar comigo, assim, que às vezes tem um chamado, mas é uma preocupação. Fala assim, eu queria servir no país tal, mas lá é muito caro. Então eu estou pensando em ir para aquele outro país porque lá é mais barato. Irmãos, não deixe que isso venha a reger o seu chamado. Não escolha um país porque vai ser mais caro, vai ser mais barato. Não escolha baseado nisso. Jason, mas para você é muito fácil de falar, porque você é sozinho, você não tem uma família para sustentar. Gente, eu falo para vocês uma coisa que eu ouvia do Ronaldo, do pastor Ronaldo, que é ele, a Fernanda e 3 meninas. Ele falava muito o seguinte, ele falava, Jason,
o Deus que envia é o Deus que sustenta. Se ele nos sustenta aqui na Romênia, ele vai nos sustentar em qualquer outro lugar do mundo que ele levar a gente. Verdade. Então, meu irmão e minha irmã, se de repente o que você tem aquela chama no coração para servir a Deus em determinado lugar, mas você fala, não, lá é muito caro, lá o aluguel vai ser 1.000 euros. Gente, para de pensar nisso. Se Deus está te chamando para lá e Deus vai te mandar para lá, ele vai te sustentar. Seja que você vai gastar 10 vezes mais do que você gastaria estando aqui no Brasil, ou se você vai gastar 10 vezes menos do que você gastaria se estivesse aqui no Brasil. Onde Deus te colocar, ele vai te sustentar. Então, não escolha campo baseado em custo de vida. Porque o Deus que manda é o Deus que sustenta. Sem usar jargão, romantizar, falar, vamos florear. Não. É a realidade. O Deus que envia é o Deus que sustenta. A gente viu isso com os apóstolos. Jesus falou, Verdade. faltou alguma coisa para vocês? Não. Então pronto, por que vai faltar? Verdade. Então, seriam essas. E procure a sua liderança, procure a PMT, conversa com o seu pastor e cumpra o seu chamado. Se Deus está te chamando, ouça, viu? Não vai dar uma de Jonas, não. Tá certo. E para os pastores e para as igrejas que tem, assim, neste mês de missões, com certeza tem muitas conferências, muitos programas que falam sobre missões. E nós temos também no nosso site www.apmt.org.br/missionários. Nós temos todos os nossos missionários. Se a pessoa quer conhecer mais os missionários e se tornar parceiros, o que você falaria para esses pastores, igrejas, grupos de missões que tem nas igrejas? Irmãos, nós temos duas formas de vocês apoiarem os missionários. Tem na revista da PMT alguns missionários mais antigos, na frente do nome dele vai ter um código em centavos. Então, quando você quiser enviar a oferta para esses irmãos, você vai fazer o depósito seguido do código de centavos. Isso é simples. Uma segunda forma de você abençoar, você pode fazer o depósito na conta da PMT, envia um e-mail e fala, olha, eu fiz um depósito no valor de X reais e gostaria que esse valor fosse enviado para o missionário tal. É a segunda forma. A terceira forma é você entrando em contato diretamente com os missionários. Você tem ali os contatos deles na revista da PMT, e você pode entrar em contato direto com o missionário. Agora, uma questão que eu quero pontuar aqui. Gente, vamos fazer um ano com 12 agostos. Boa, vamos fazer boa, um ano com 12 agostos, porque às vezes a gente se lembra de missão, chama missionário para falar, manda oferta para missionário quando é agosto, porque é o mês das missões. Esquece que tem outros 11 meses. Certo. E eu falo isso com um carinho muito grande, gente, pelo seguinte: muitos irmãos nossos estão sofrendo muito fora do Brasil por causa desse problema do Covid. Pois muitas igrejas deixaram de ofertar, muitos perderam grandes parceiros e a desvalorização do real. Então, tem missionários nossos que estão sofrendo muito com isso, estão em situação crítica. Meu pedido para vocês é abrace um missionário. Fala assim, pastor, mas eu não posso ajudar muito, eu posso ajudar ali com 15, 20 reais mensais. Gente, vocês não têm ideia do quanto isso abençoa. Pode parecer, coloque isso entre aspas, pouco para você, mas abençoa demais. Sabe por quê? Só o fato de você ver que você foi lembrado por alguém, isso acalenta o coração e dá um empurrão para a gente continuar servindo. Você lembrar, poxa, não por causa do dinheiro, mas você saber que tem gente que sabe que você existe, que ora por você e que ama aquilo que você está fazendo, isso acende um fogo no nosso coração. Então, fechando essa parte aqui, faça do seu ano um ano de 12 agostos, um ano onde todo mês você ora, você investe, você intercede e você fala com missionários, tá? Verdade. O que eu
Eu ouvi de um missionário, ele falou assim, é tão importante essa oferta mensal, porque é uma oferta muitas vezes simbólica, mas Uhum, cria um vínculo entre o missionário e você, porque às vezes você está orando pelo missionário, está orando, está aham, orando, está orando, mas o missionário não sabe que você está orando por ele. Mas quando você uhum, oferta por uma oferta de menor valor que seja, ou uma oferta especial, porque Deus está te abençoando, você sente no coração, cria um vínculo. E a gente tem falado muito em parcerias para que as pessoas possam entender que, por exemplo, para o Jason estar fazendo o tratamento de saúde aí, repondo sua saúde, tem pessoas que estão também cooperando com toda essa parte dos custos de vida, né, que nós uhum, temos. exato. E a gente sabe que tem muitos missionários, pastor, vou até fazer um apelo aqui para quem está nos ouvindo, adotar um missionário e pagar o plano de saúde para ele. Eu vivi isso agora em Rio Verde, porque o hospital lá é um hospital da igreja e tudo, só que não é um hospital onde o missionário vai e é atendido de graça em tudo. Por quê? Porque tem o custo, o centro cirúrgico Uhum, tem o custo, os laboratórios têm o custo, tudo tem um custo. Então, se o missionário tem um plano de saúde, como a Unimed, que a gente recomenda para os nossos missionários que é atendido lá, isso facilita muito. E eu sei, já vou fazer um apelo assim especial aí para você que está nos ouvindo. Adote o Jason também num plano de saúde, paga para ele, porque ele também precisa. E às vezes eu sei que, pastor, que às vezes como missionários a gente fica. É difícil a gente falar das nossas necessidades. E a gente sabe que o pastor também é uma pessoa que vive de ofertas e agora está num tratamento de saúde. Pensa com carinho, ora por ele. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre os pedidos de oração que você tem. E depois eu queria, assim, que você despedisse o nosso público de uma maneira que eu vou te pedir, tá bom? tá, joia. Só antes de passar para essa questão dos pedidos de oração, uma sugestão que eu dou, pega o e-mail de contato do missionário, Uhum. certifique-se do e-mail de contato dele, porque eu tô com um antigo que às vezes eu, meia culpa aqui, às vezes eu não olho direito, que é um e-mail muito antigo, mas eu falo uma coisa com tristeza. Mas Gente, fala, o, antes de o falar a coisa com tristeza, fala o seu e-mail que agora está funcionando, só para tá. deixar no áudio aqui também. jasonpimentel3@gmail.com. Jason Não tem erro. Pimentel 3@gmail.com. Isso. Isso. E Eu agora falo uma pode. coisa com tristeza para vocês. A quantidade de e-mails que eu recebi de pessoas que falaram, falando assim, olha, estou escrevendo para dizer que eu estou orando por você, que a nossa igreja está orando. Não falo nem de oferta, falo só que só dizia assim, olha, estamos orando por você, é menor do que a quantidade de e-mails que eu recebi dizendo, sabe o quê? Como que eu faço para ir morar na Romênia e trabalhar na Romênia? Vale a pena trabalhar na Romênia? Como que é para arrumar emprego na Romênia? E, poxa vida, eu respondia com alegria esses e-mails também, sabe? Mandava real. Falava assim, olha, não vale a pena deixar de trabalhar no Brasil para trabalhar na Romênia, não. Mas, infelizmente, eu recebi mais e-mails de gente que estava interessada em morar e trabalhar na Romênia do que alguém que escrevesse uma linha só, falando assim, estamos orando por você. Vocês não sabem a diferença que isso faz. Que seja uma linha, mas que diga assim: estamos orando por você. Isso faz uma diferença abismal no Amém. nosso dia a dia. E pedidos de oração. Vamos lá. Gostaria de pedir que vocês orassem pela conversão do meu pai. Meu pai, ele ainda não é crente até hoje. Minha mãe, graças a Deus, já é. Então, orem pela conversão do meu pai. Orem pela nossa igreja lá em Cluj-Napoca, que era a igreja onde eu estava dando auxílio, né, ajudando os irmãos lá. Continua firme, forte, vibrante, graças a Deus. Então, orem pela nossa igreja em Cluj-Napoca, pelo meu restabelecimento de saúde, né, e pelo meu retorno ao campo missionário. Eu não vejo a hora de voltar para o Amém. campo, né? Então, orem por isso, por favor. Vamos orar. E agora eu gostaria de pedir para a sua despedida ser nas línguas que você conhece. Porque aí a Oh, gente, aí, ó, que de repente outras pessoas que não estão entendendo português podem também entender, né?
Só para dar o tchau nas outras línguas? Isso! Dá, faz a sua despedida. Se teu, como é que chama teu cérebro assim, permitir, né? Tá, sim. Bom, vai ser o inglês, né, do goodbye. O espanhol bem facinho lá, o hasta. Só um hasta é suficiente, né? Emma, por favor, não me corrija se eu estiver Tá errado. bom? Hasta. E romeno, mais fácil ainda. Papá. Olha só. Ou então, pode ser, se for na Transilvânia, é tchau, tchau. Certo, que Então, bom. qualquer um dos dois, ou papá ou tchau, tchau, o romeno vai te entender. Joia! E aí o pastor Sérgio Paulo também está participando, pura bênção. Ah, Aqui a, 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 a a Márcia. Márcia, ela usou uma forma culta, chique, lá, revedere, Márcia. Olha só, tem as formas cultas. Pastor, foi uma bênção mesmo Amém, glória a compartilhar Deus. sua experiência, te conhecer um pouquinho mais e também que os nossos ouvintes aí possam também conhecer um pouquinho mais da sua vida e esteja orando pelo pastor Gerson para que logo, logo ele possa retornar ao campo também. E antes da gente finalizar, eu queria convidá-lo para participar todo sábado. Nós estamos com uma série de painéis com uma roda de conversa com missionários nos 5 continentes. No próximo sábado, agora, nós vamos conversar com a Rosa, que trabalha com os povos haitianos em São Paulo. Vamos falar com o Aham. reverendo Reginaldo, que trabalha com ciganos, com a Lígia, que trabalha com os quilombolas, e também com o pastor Norval, que trabalha com os indígenas no Brasil. São Uhum. as comunidades, os grupos transculturais dentro do Brasil que a PMT, onde a PMT atua. E nós queremos convidar, vai ser nosso bate-papo, nosso painel vai ser no nosso canal de YouTube da APMT, onde você pode também fazer perguntas e pode acompanhar toda a nosso dia aí. Deus abençoe muito você que esteve aqui presente conosco. E na próxima terça-feira temos mais bate-papo com os nossos missionários. Deus abençoe e até mais. Tchau. Papá. Papá.